Boa noite, meus amados. Eu achei que o pastor Adilson ia me dar uma moralzinha, ia me apresentar aqui, porque só de entrar na igreja eu já vi tanta gente diferente que não me conhece. Só em um ano que eu fui embora, já não conheço tantas pessoas. Mas deixa eu me apresentar, eu sou o Thiago, minha esposa é a Gabriela, e nós, durante 5 anos, ficamos aqui nessa casa, nessa família, e agora retornamos a Blumenau, nossa cidade. E hoje de manhã estava aqui para a apresentação da Heleninha, nossa filhadinha, e tive o privilégio, a honra do pastor Adilson de ser convidado para ministrar uma palavra hoje para nós. E quero que você esteja nesse momento comigo. Você está preparado? Acredito que o Senhor tem uma palavra para nós a respeito de família, a respeito de geração, e eu acredito que o Senhor quer despertar a gente nessa noite. Você crê nisso? Posso fazer uma oração contigo? Feche os teus olhos então. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos nos reunir aqui, Senhor, como família, como corpo, Senhor, e de termos a Tua palavra sendo ministrada, mais do que lida, mais do que decorada, Senhor Deus, mas sendo compartilhada com vida, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Por isso que nessa noite, Senhor, a Tua palavra seja como uma flecha, que atinge os nossos corações, que transforma quem nós somos, que renova o nosso entendimento, que abre a nossa visão e que nos leva, Senhor Deus, para mais perto daquilo que Tu tens para as nossas vidas. Senhor, nós queremos viver e andar nos propósitos que Tu tens para nós. Por isso nessa noite tens liberdade, Senhor Deus, de falar, de ministrar, de transformar, porque Tu és o bom oleiro e nós somos o Teu barro, Pai, no nome de Jesus, amém. Tive o privilégio de abraçar alguns e eu fico feliz, que eu gosto de abraço, eu gosto disso, e na pandemia a gente não podia tanto, e chegar aqui agora, né, depois dessa fase que a gente já está se soltando um pouquinho mais, receber bons abraços, é tão maravilhoso, é estar em família. Você está com a sua Bíblia aí? Então abre ela no Salmo 78, para que a gente possa compartilhar nessa noite. Se você não tem Bíblia, pode ligar o celular também, né, porque hoje tem Bíblia no celular, liga a Bíblia, ou acompanha com quem está do lado, ou vai passar aqui também, então fica tranquilo que de alguma forma você vai conseguir ler. Quero partilhar algo do meu coração contigo, e acredito que você vai ser muito abençoado. Salmo 78 no verso 1 diz o seguinte: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios para proferir parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, uma geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Eu não preciso gastar muito tempo para falar para você sobre os dias atuais. É simples você ligar a TV, assistir um pouquinho do noticiário ou algum programa, e você rapidamente ter a tua esperança do coração drenada, ficar gelado, frio, aquele coração duro, porque o que vem sendo compartilhado, o que a gente vem assistindo, vendo, percebendo, é como a maldade tem aumentado, é como o mundo tem ficado, de alguma forma, parece que vem perdendo muitas coisas, vem se deteriorando, e eu não preciso gastar tempo para falar disso para você, é fácil, você sabe do que eu estou falando. Você vai ler qualquer aplicativo de jornal, vai assistir qualquer coisa, vai ler qualquer coisa, mas a Bíblia já nos avisava disso. Mateus 24, 12 e 13 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. O pastor Luciano comentou esse versículo aqui. E eu acredito que aqui está um povo que não quer ser esfriado, aqui está um povo que não quer passar por essa geleira, mas quer permanecer aquecido, quente. E eu preciso falar para você a respeito disso, porque nesses dias, se não bastasse maldade, eu posso falar para você que os padrões de relacionamento, de família, também vêm sendo atacados. Você já viu como família é algo que cada vez mais vem sendo menosprezado ou não mais valorizado? Família vem sendo combatida, muitas ideias, muitas filosofias, muitas modas para dizer que família ficou para trás. Não, vamos fazer um novo jeito de família, uma nova forma de ser, mas Deus tinha estabelecido padrões, e o que a gente percebe é que à medida que se afastamos do padrão de Deus, à medida que o mundo caminha para longe do padrão de Deus, as coisas não melhoram, mas vão piorando. E se eu falar para você de casamento, e agora tem algumas modas bem estranhas, por exemplo, casamento aberto. A gente é casado, mas você se relaciona com quem você quer, do jeito que você quer, mas depois a gente volta para casa. Queridos, são ideias, são modismos, são coisas que tentam apresentar algo como: olha, até então a tua vida estava chata, mas agora eu tenho algo, um fruto para você provar, e você vai ver como ele é bom. Já ouviu essa história antes? Acho que começou lá no Gênesis assim, né? Prova desse fruto, porque assim você vai encontrar, você vai ter tudo que você quer. São promessas vazias. No fim, nos afastamos mais do padrão de Deus e as coisas vão complicando. Daqui a pouco a gente se pergunta: por que a minha família, por que meu casamento, por que as coisas não estão dando certo? Deus me ajuda. E Deus está dizendo: não se afasta dos meus padrões, não se afasta do meu modelo, não se afasta daquilo que eu propus, porque esse é o caminho, essa é a direção. A gente vive tempos de redes sociais, e eu acho sensacional. Nos aproximou de tanta forma. Na pandemia que a gente acabou de passar, foi uma bênção. A tecnologia nos aproximou. A gente podia estar dentro da nossa casa, protegido, e ao mesmo tempo tão perto, ouvindo a palavra, sentindo ainda aquele momento, transformando a nossa casa numa própria igreja ali com a nossa família. Que bênção que é isso! Mas a tecnologia também traz muitas coisas complicadas para nós, quando a gente não sabe lidar com isso. E o pior é que nós precisamos saber certo o que Deus tem para nós, para não sermos influenciados pelos influencers, ou por tantos padrões desse mundo. Às vezes você está seguindo pessoas, ouvindo pessoas, e as redes sociais começam a definir padrões. Mas quando você vai ver, são padrões vazios. Quando você vai ver, são coisas que agora o certo a se fazer é isso. Posso falar de uma cultura que todo mundo já ouviu falar, a cultura do cancelamento. Você já percebeu que nas redes sociais não existe mais o tribunal com um juiz, um advogado de defesa, um promotor. Todo mundo é a mesma coisa. A gente acusa o promotor, já faz o julgamento, cancela, e esse cara não é mais ninguém, a vida inteira acabou com ele. Já ouvi muitas histórias, já vi muitas pessoas perderem emprego, acabarem com a vida delas por causa de comentários e cancelamentos. Nós vivemos uma era fria, corações duros. Eu faço uma pergunta para você: qual é a necessidade dessa geração? Qual é a necessidade desse tempo? Qual é a necessidade do povo que vive hoje? Se eu falar de geração, talvez alguns aqui já leram alguns artigos, isso está muito em voga nesses dias atuais, sobre os baby boomers, a geração X, a geração Y, a geração Z. São idades, alguém aqui já ouviu falar nesses termos? Faz um sinalzinho assim com a mão para eu saber. São termos modernos para tentar diferenciar. Normalmente de 20 em 20 anos uma geração muda. Isso até algum tempo atrás. Quando a tecnologia entra, de 10 em 10 anos uma geração muda. E estima-se que daqui a um tempo, de 5 em 5 anos, uma geração vai ser caracterizada por mudança. O bebê que nasce hoje e o bebê que nascer daqui a 5 anos já vão ser de gerações diferentes, por causa dos comportamentos que vão ser completamente diferentes, porque a tecnologia muda a nossa forma de viver. É muito fácil falar disso, porque você sabe que a maioria daqui que tem 40 anos
mais ou menos essa idade, que não cresceu com o celular na mão, sabe a diferença de uma criança hoje, que parece que é intuitivo para ela. Ela pega, ela já sabe direitinho como girar, como desbloquear, como entrar nos aplicativos, e nós vemos diferenças geracionais. Mas quando eu estou falando de geração aqui para você, eu não quero me referir a idades, como se essa pregação se restringisse a uma geração mais nova. É para os adolescentes, é para os jovens, é para as crianças. Eu quero falar com todas as pessoas que aqui estão, e eu quero falar que quando se trata de geração, eu quero falar com você de todos que ainda estão vivos hoje, todos que ainda têm a oportunidade hoje de ouvir uma mensagem, e a mensagem é de que Deus criou todas as coisas, Deus tem um padrão, nós precisamos aprender a viver o que Ele tem para nós. O homem se afastou de Deus, o pecado afastou o homem de Deus, mas o próprio Deus proveu solução. Essa geração precisa conhecer essa mensagem, para que essa geração viva o propósito e a vontade de Deus. Isso faz toda a diferença, sabe? Tentar viver de modo material, tentar viver segundo os padrões. Não, se eu viajar o mundo, então eu vou ser feliz. Não, se eu tiver a casa que aquele cara do Instagram tem, então eu vou ser feliz. E eu quero dizer para você que fazer esse tipo de exercício é como uma criancinha, sabe aquelas casinhas onde tem no telhado um quadrado e de um lado um triângulo do outro, e a criancinha está tentando encaixar o triângulo no quadrado, o quadrado no triângulo, não está entrando. Essa é a resposta que uma vida de viagens, uma vida de riquezas, uma vida de influencers vai te dar. Não encaixa, não entra, não supre, é vazio. Mas o que Deus tem para nós é a resposta. Apocalipse 22:11 diz: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Romanos 12:2 diz para nós: ei, não sede conformados com esta mentalidade, com este mundo, com este jeito de pensar, mas transformem a mente, renovando ela por meio da palavra de Deus, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nada pode substituir a Deus, nada pode substituir os padrões de Deus. Eu preciso fazer uma pergunta para você, isso tem que nos despertar para algo. Nós temos sido um povo fiel às Escrituras, nós temos sido um povo fiel em cumprir a vontade de Deus. Nós sabemos o que Deus espera de mim e de você para essa geração, nessa geração que vivemos. Você tem clareza do que Deus espera de você, de como a sua vida deve ser, de qual é a sua missão, qual é o seu propósito? Você tem clareza? Você pode responder que a próxima geração, a geração que vive, que está vindo aí, já entendeu com clareza o caminho que ela precisa seguir? Você pode responder? Pensa um pouquinho sobre isso. Eu quero falar hoje com pais, com famílias aqui. Deixa eu saber aqui, quantos aqui são pais biológicos? Tem um filho biológico? Show de bola, eu vou falar com vocês, mas eu quero falar com cada um aqui, sabe por quê? Porque eu quero falar também com pais espirituais. Eu quero falar também com famílias que entendem que o seu papel não é apenas com o filho que nasceu de você, mas é o papel de apadrinhar essa geração. Quando eu volto para esse texto, quero que você leia comigo de novo o verso 1. Ele diz assim: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Eu abrirei os meus lábios para proferir parábolas, e eu publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Eu quero ler com você esse texto e eu quero identificar 4 coisas que eu percebo que é uma necessidade dessa atual geração. E eu quero que você abra o teu coração, porque cada uma delas fala comigo e fala com você. Mas a primeira delas que eu encontro, e ela se revela no verso 3, ela diz: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos ensinaram. Significa que uma geração bem-sucedida precisa de paternidade, que pais cumpram o seu papel como pais. Não é fazer filhos, é cumprir o papel e o propósito de um pai, é cumprir a missão de um pai. Deus é o pai perfeito, Deus é o pai de verdade, que ama, que corrige, que provê de si mesmo. Nós acabamos de falar, o pecado nos separa de Deus, o próprio Deus proveu salvação, Ele enviou o seu Filho.
Esse pai é esse pai completo. Essa geração precisa conhecer esse pai. Essa geração precisa conhecer quem ele é, porque esse pai não muda. Os padrões dele não mudam, os princípios dele permanecem o mesmo, e não é nós que vamos definir como esse pai deve ser. Esse pai é imutável, nós precisamos conhecê-lo, caminhar com ele e aprender dele, para andar nos caminhos que ele tem. Essa geração precisa conhecer esse pai. Mateus 5,48 diz o seguinte: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus está dando essa palavra para nós. Paulo entende isso. Paulo diz: gente, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E quando eu e você entendemos isso, nós falamos para essa geração: você quer se parecer com Jesus? Você quer ser como Ele é? Pode me imitar, porque eu estou vivendo a vida que Ele tem para mim. Pensa a respeito disso. Olha a responsabilidade que carregamos. É poder dizer para alguém: me imita, porque eu estou imitando a Ele. Nós precisamos chegar no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. Nós precisamos chegar nos nossos amigos e dizer: cara, olha para a minha vida, eu quero ser uma referência para ti. Nós temos coragem de fazer isso hoje? Temos autoridade para isso? Ah, Tiago, eu não sou perfeito. Ah, eu também não sou, meu amado. Bem-vindo ao clube. Mas nós não vamos desistir de viver o padrão de Deus. Nós não vamos desistir de viver conforme Ele. O texto de Apocalipse diz: aquele que é justo, seja justificado, e o santo santificado. A grande questão é de que nós, caminhando com o Senhor, somos aperfeiçoados por Ele. É Ele que nos faz perfeitos, é Ele que nos transforma, é Ele que nos muda. E isso nos dá autoridade de dizer: naquilo que eu já aprendi, caminha comigo, porque eu quero te ensinar. Naquilo que eu já estou caminhando, vem caminhar comigo, porque eu quero ser Jesus para você. Eu quero que você olhe para mim e saiba que o Pai te ama tanto, que Ele revela paternidade através de mim para você. Adotar os filhos. Nós somos adotados por Ele. Nós não somos mais órfãos, mas Ele nos adotou, e como o Pai nos ama, provê tudo que precisamos. E nós precisamos fazer isso com os nossos filhos, mas também precisamos fazer isso com os filhos espirituais. Precisamos, aquele que Deus está colocando na tua mão, você ganhou ele para Jesus, adota ele, ama ele, dê paternidade para ele. A vida de um homem e uma mulher muda quando um filho nasce. Muitos aqui acompanham a gente chorando junto com a gente, esperando, porque nós estamos nessa fase, né? Chorando, orando. Às vezes eu quero quebrar tudo, às vezes eu volto e está bom, Senhor, eu estou esperando. O meu coração vive crises a respeito disso, porque eu espero esse dia chegar. Mas todos os meus amigos, meu cunhado, agora meu cunhado e meu cunhado estão indo para o segundo bebezinho, eu converso com eles, eles dizem: cara, nossa vida muda. Essa criaturinha entrou aqui, e agora nosso coração mudou, nosso foco mudou, até o tempo, a forma como eu gasto muda. Por quê? Porque quando a gente se torna pai, o que eu percebo é que automaticamente parece que eu tenho um banho, uma roupa de responsabilidade, onde agora eu preciso suprir essa criaturinha, esse serzinho que Deus colocou na minha vida. Nós precisamos assumir o nosso papel paternal. Quando você assume a responsabilidade, você sobe de nível. Essa geração precisa de paternidade. Precisamos assumir o nosso papel e ser modelo. Volta comigo para a Bíblia. Verso 4. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 145, verso 4 diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Sabe do que essa geração precisa? Clareza. Apresentar Jesus para eles com clareza. Eles precisam enxergar Jesus. Essa geração não precisa de legalismo, não precisa de religiosidade. Essa geração não precisa de regras, de pode ou não pode, se faço ou não faço. Essa geração precisa conhecer Jesus, porque aquele que conhece Jesus nunca mais permanece o mesmo. Todos que ele tocou, todos que ele encontrou, todos que foram alcançados e encontrados por ele, nunca mais foram os mesmos. Essa geração precisa ter um encontro com Jesus.
E não tem a ver com frequentar a igreja assiduamente. Ah, então não precisa? Não, isso faz parte do processo. Porque é aí que a gente vai sendo mudado, vive em família, a família nos muda. Mas eu quero dizer para você que não basta ser religioso. Não está aí a solução. Não, eu estou feliz, sabe? Eu vejo, na minha caminhada eu vi amigos meus, que a adolescência inteira, a juventude inteira frequentaram a igreja. Mas de repente, entraram na faculdade, começaram a trabalhar e algo aconteceu. Se afastaram por completo. Enquanto eram obrigados a estar dentro da igreja, estavam. Mas daqui a pouco não estavam mais. O que acontece? Essa geração precisa de clareza, precisa ver Jesus com clareza, precisa de vida prática, conhecer Jesus na prática, ver Jesus nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Os fariseus nunca conseguiram mudar ninguém. Jesus ainda questionava e falava: por que vocês botam fardos tão pesados nas pessoas que nem vocês carregam? Nós não precisamos colocar sobre os nossos filhos fardos pesados, mas mostrar para eles que Jesus carregou o fardo e Ele troca de fardo conosco. Nós precisamos mostrar a verdade, um evangelho prático. Tá, Tiago, me ajuda aí. Porque eu falho, eu erro, eu não sou perfeito. Às vezes eu me altero, às vezes eu fico nervoso, às vezes eu falho até mesmo em coisas que ficam evidentes que eu ainda sou imperfeito. Sabe como o caráter de Deus começa a se revelar? É porque você é humilde, você se arrepende rápido, você não é orgulhoso. Jesus se mostra dessa maneira através de você, rápido em se arrepender, rápido em pedir perdão, temente a Deus, percebeu que errou, já corrige na hora, porque eu quero seguir o padrão de Deus, eu quero ser como Ele é, e eu não aceito até mesmo quando eu erro, eu corro para os pés dEle, porque eu quero perdão, eu quero mudança de vida. Pais e mães humildes, são firmes, não abrem mão da verdade, sabem sofrer por amor, estão preocupados de verdade com o filho, e não com uma reputação, não apenas com algumas coisas da aparência, mas com um caráter de verdade. Eu poderia tentar contar histórias para vocês a respeito disso. Eu poderia falar por vocês a respeito de talvez de um grande problema, o grande monstro dessa geração, a área da sexualidade. É o grande monstro que vem atacando os nossos jovens, os nossos adolescentes, tentando deturpar a identidade, tentando dizer que o padrão de Deus, o simples que Deus criou, não basta, mas nós precisamos transformar isso. E o que nós vamos fazer? Hoje de manhã ainda brinquei e falo para você, eu venho de uma cidade bem conservadora, eu venho de Blumenau, Santa Catarina, é um nicho conservador, um povo, talvez aqui o Xaxim se assemelha, porque tem muito povo alemão aqui, né? E os alemães lá de Blumenau, na sua grande maioria, muito conservadores, eles vão dizer, essa geração mais nova precisa de uma camaçada de pau, é isso que vai resolver. Eu pergunto para vocês, que vai resolver? Não resolve. O que resolve é encontrar Jesus, é conhecer Jesus. Isso muda vidas, isso transforma vidas. Sabe o que essa geração precisa quando está em dúvida da sua sexualidade? É conhecer a Cristo e saber o que Ele diz a seu respeito. Como Ele o criou, quem Ele é e o que Ele diz é mais importante do que o mundo diz, do que o influencer diz, do que a novela diz, do que o Netflix diz, do que os padrões desse mundo dizem, porque nós não nos guiamos por esse padrão, mas nós queremos a mente de Cristo. Tiago, como é que eu faço isso? Mais claro, me dá uma dica boa aí. Conte o que Jesus fez na tua vida, conta o teu testemunho para os teus filhos, conta como você era, aonde Ele entrou e como você tem vivido com Ele. Ah não, Tiago, eu tenho vergonha do meu passado. Ah, você também errou, você também tinha pecados feios, grotescos, horríveis, que você tem vergonha, mas Jesus não transformou e tem transformado a tua vida? Compartilhe as tuas fraquezas, compartilhe aquilo que você viveu, porque na fraqueza Deus usa isso para fazer fortaleza. Aí a dor nos une, os medos nos unem, as inseguranças nos unem, e uma geração é alcançada pela outra. Meus amados, eu não conheci avô, eu não tive avô homem, só as minhas avós eu conheci, mas um velhinho chamado Bob, pastor Bob,
um americano que apadrinhou a nossa igreja, fez parte do início da nossa igreja. Esse homem foi o meu avô vivo, e eu amava sentar com ele à mesa, eu amava sentar com ele e ouvir as histórias que ele me contava, do que o Espírito Santo tinha feito na vida dele. Depois, eu tive o privilégio de sentar na mesa com os meus pais, e ouvir dos meus pais o que Deus fez na vida deles. E eu quero dizer para você, ei, essa geração precisa sentar à mesa e ouvir o que Deus fez na tua vida, o teu testemunho, a tua história. Tiago, mas eu não tenho nada para contar. Então vamos se converter hoje. Entrega a vida hoje. Hoje vai ser uma ruptura, uma mudança. Hoje você decide morrer, Jesus passa a viver, e hoje vai ser um marco na tua vida. Mas você precisa ter algo para contar, você precisa ter mudança de vida para apresentar, você precisa ter testemunho de quem Ele é e do que Ele fez. Uma vez eu aprendi que quando eu não derroto um gigante, eu deixo ele para enfrentar a próxima geração. Pense a respeito disso. Quais são os gigantes que, se eu não vencer, eu vou ter que deixar que os meus filhos enfrentem eles? Se eu não vencer, a próxima geração vai ter que lutar contra esse gigante. Não é melhor nós assumirmos a nossa luta, cumprirmos o nosso papel e deixarmos que a próxima geração já comece de outro nível? Volta para o texto bíblico. Verso 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes. Verso 5 ele diz, e ordenou aos nossos pais que o transmitissem aos seus filhos. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, uma lei em Israel. Essa geração precisa de paternidade, essa geração precisa de clareza, mas essa geração precisa de conhecimento. Presta atenção nisso, nós precisamos falar das Escrituras com eles. Nós precisamos parar e partilhar Bíblia, o texto bíblico, com a nova geração. Sente com os teus filhos, leia a Bíblia com eles, estude com eles, compartilhe com eles. Deus tem propósitos grandes em pequenos momentos de mesa, em pequenos momentos devocionais. Deus faz milagres poderosos na simplicidade do teu lar. Eu quero que você saiba de algo. Psicologia é bom, mas não resolve o problema de uma geração. E eu não tenho nada contra psicólogo, porque eu já fiz terapia durante um bom tempo. Medicina é bom, casei com uma médica. Medicina faz uma diferença enorme nas nossas vidas, nos ajuda, mas ela não resolve as nossas vidas. Tem algo que resolve as nossas vidas, é a graça de Deus, e ela é apresentada por meio das Escrituras. Por isso, quando você está compartilhando com alguém, quando você está evangelizando os teus filhos, quando você está evangelizando o teu amigo, que você quer se tornar pai espiritual, ele precisa conhecer as Escrituras, porque é as Escrituras que nos transformam. Hebreus 4,12 diz que a palavra é como uma espada afiada, que divide a nossa alma e espírito, juntas e medulas, vai até o lugar mais profundo. O que nós precisamos é conhecer a palavra e partilhar a palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra e ter palavra para compartilhar. Nós precisamos deixar que a palavra entre nas nossas vidas, mude quem nós somos, e que o nosso papo, a nossa conversa seja a palavra de Deus. Nos últimos tempos eu tenho feito uma oração e eu peço, Senhor, que esse texto bíblico não apenas entre no meu coração, não fique apenas na minha mente, mas que ele transforme o meu coração, a ponto de eu não saber mais O padrão de pais espirituais, segundo a Bíblia, são pais que ministram a palavra. Tiago, mas eu não sou pregador como você, eu não tenho teologia como os pastores têm. Ninguém está falando de nada dessas coisas. Bíblia não foi feita para pregador ou para teologia. Esses homens sim, podem ter escolhido ir um pouco além, mas Bíblia foi feita para ser compartilhada com todo que é filho. Quem é que é filho de Deus?
Então a Bíblia foi feita para você conhecê-la, comê-la, se fazer com que ela entre em você e seja parte de você. Busque conhecimento de Deus para ensinar o teu próximo, porque Deus escolheu se revelar assim. Oséias 6,3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pense que Deus é como um continente, mas que não tem fronteiras onde acaba. Eu vejo que muitos de nós se acomodam ao conhecer a Deus. Tipo, agora que eu estou salvo, o pastor Edilson que brinca, né? Eu não sei quantos S que ele fala, mas é vários S's. É o sossegado, sentado, salvo. Eu não vou lembrar aqui, mas eu sei que o pastor Edilson fala isso. Já ouvi ele falar várias vezes. E muitas vezes nós estamos aqui nesse ponto, paramos aqui, mas eu preciso dizer para você, Deus não tem fim. Nós precisamos nos tornar mochileiros, como o pastor Iverson, que gosta de subir uns morros, fazer umas trilhas e conhecer lugares novos, novos horizontes, novas paisagens, porque Deus sempre vai te surpreender. Sempre haverá uma cachoeira nova, um mar novo, uma campina nova, uma montanha nova, porque Ele é inesgotável. As belezas de Deus não terminam, o conhecimento de Deus não acaba. Conheça Deus, prossiga em conhecê-lo e partilhe quem Ele é com essa geração. Vai para o verso 6 comigo. A fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes. Essa geração precisa de paternidade, de clareza, de conhecimento, mas ela precisa de discipulado e treinamento. Ele diz que não é apenas fazer filhos, mas é fazer filhos que sabem contar à próxima geração o que Deus faz, preparando a próxima geração para que conte aos seus filhos, para que prepare essa geração para que conte aos seus filhos, e não acaba. Paulo diz isso para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. A palavra não pode acabar em nós. Pensa, a Bíblia diz que filhos são como flechas. Flechas cumprem um propósito, acertam alvos. Nós precisamos gerar filhos que cumprem o propósito, de gerar filhos que cumprem o propósito, de gerar filhos que cumprem o propósito. Essa geração de muito está perdida, está difícil, está ruim, porque nós falhamos no discipulado geracional, nós falhamos no passar, no conhecer, no explicar, no demonstrar, no treinar a próxima geração, para que viva Jesus e cumpra o seu papel. Eu acho engraçado porque quando a gente fala de discipulado, dá um medo na gente, né? Meu Deus, eu não sei fazer isso. Mas quem é pai biológico aqui? Vou pegar aquele exemplo que eu já dei, a respeito do primeiro filho. Eu vejo isso em alguns, como a minha esposa é pediatra, a maioria dos pais de primeira viagem, eu percebo essa característica acompanhando os pacientes dela, tem uma certa ansiedade com os problemas do primeiro filho, né? Então, tossiu, meu Deus, vai morrer, o que eu faço agora? Pediatra, meu bebê tossiu, vai morrer? Ele, não, calma, né? Daí ela vai lá, será que ele só não se afogou, alguma coisa assim? Não, agora chorou e não para de chorar, e daí o que você vai, na caminhada, o que você vai aprendendo? A discernir, a entender cada probleminha. E daí, quando vem o segundo filho, às vezes fica até mais largado, né? Deixa de manha, levanta aí logo e segue a vida. Todos nós temos problema, vai ter que aprender desde cedo que é assim. Você percebe que de um para outro a situação muda. Discipulado é da mesma forma. Nós vamos começar a discipular alguém. Meu Jesus, isso é muito difícil. Esse pecado que a pessoa me apresentou, eu não sei nem o que fazer com isso. Caramba, eu nunca passei porque essa pessoa passou, eu não sei o que fazer nesse momento. O que eu faço com essa pessoa? É um monstro, é um bicho de 7 cabeças. Mas daqui a pouco o Senhor te dá outro filho. Esse primeiro só te preparou, e o segundo é mais fácil, e o terceiro vai indo, e você daqui a pouco é mestre em discipulado, simplesmente porque você assumiu a responsabilidade, não teve medo, mas cumpriu o teu papel. Essa geração precisa de homens e mulheres corajosos, que cumprem o seu papel de treinar filhos para tocar uma geração. Eu gosto do lema do GYM, Global Youth Movement, é um movimento global de juventude, de líderes de jovens, e o lema deles é: toda geração tem a chance de mudar o mundo, e essa é a nossa.
Isso faz todo sentido. Nós preparamos filhos para tocar uma geração. Queridos, eu estou aqui hoje porque meu pai e minha mãe cumpriram um propósito de treinar, me discipular, de serem paternais, de me mostrarem Jesus com clareza, de me compartilharem o conhecimento de Cristo. E eu sei que tem tantos aqui. Hoje eu falei da Lindy que está ali, porque a gente é parecido, da mesma idade, filho de depois se tornar um pastor, na época não era, né? Mas que foram caminhando juntos. E eu digo para você, não é porque eles são pastores que a gente está aqui, é porque eles cumpriram o papel deles. Assim como eu poderia citar aqui outros filhos que aqui estão e que o pai não é pastor, mas o pai cumpriu o seu papel paternal, foi claro, partilhou conhecimento de Cristo e treinou e discipulou seus filhos. Nós não podemos simplesmente achar que filho precisa de bons costumes, etiqueta, um colégio caro. Não, é isso que ele precisa, eu vou botar ele no esporte. Tudo isso é bom, meu amado, tudo isso é bom. Mas o teu legado está em treiná-lo, em discipulá-lo, em que ele conheça a Cristo e faça que outros conheçam a Cristo. Vai comigo para o verso 7. Para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Eu consigo fazer um cruzamento aqui, 3 afirmações e 3 consequências. Olha o 7, para que a nova geração ponha a sua confiança em Deus. Vai ali para a primeira frase do 8, e não sejam como seus pais, uma geração obstinada e rebelde. A segunda frase do 7 diz, e não se esqueçam dos feitos de Deus, para que não sejam, lá no verso 8, uma geração de coração inconstante. Para que eles observem os mandamentos, para que eles saibam o que é fidelidade, ter um espírito fiel a Deus. Perceba algo, aquele que não põe a confiança em Deus, se torna obstinado e rebelde. Aquele que esquece do que Deus fez, se torna uma geração inconstante. Aquele que não observa os mandamentos, não tem um espírito fiel com o Senhor. A próxima geração não precisa ter essas características. Ela pode ser moldada por mim e por você. Nós devemos e precisamos cumprir o nosso papel. Você já leu o livro de Juízes? Alguém aqui já viu o livro de Juízes na Bíblia? Querido, deixo uma dica para você, leia o livro de Juízes. Porque o livro de Juízes deixa claro as falhas do discipulado geracional. Uma geração que não discipulou outra. Moisés vai lá, tira o povo do deserto, discipula aquele povo, cuida daquele povo, prepara um líder chamado Josué, mas de repente Josué também morre e o livro de Juízes começa. Então começam a se levantar juízes, e fala de várias gerações, o tempo passa, mas uma geração falha em apresentar o evangelho, em apresentar os propósitos, os mandamentos, eles falham na paternidade, na clareza, no conhecimento, no discipulado e no treinamento. Então uma história me chama a atenção. No meio do livro de Juízes tem um rapaz chamado Jefté. Esse rapaz, ele se levanta no meio de uma geração onde ele tem algum conhecimento bíblico. Quando você lê a história, você percebe isso. Mas aquele povo diz, nós precisamos de um líder. E Jefté se levanta para defender o povo de Israel do ataque de um rei inimigo, de outro povo, que queria tomar conta do território deles. Aquele rei acusa eles dizendo, vocês roubaram as nossas terras. Jefté mostra que ele tem conhecimento, porque ele diz, não. O texto que a gente conhece, em Moisés, diz que você não deixou a gente passar, o teu povo não deixou, nós desviamos. Então a nossa terra não tem nada com você. Sai daqui porque nós vamos resistir. E aquele rei teimoso vem para cima deles, eles ganham aquela guerra. Mas é engraçado que antes disso Jefté faz um voto, presta atenção no voto dele. Ele diz, Deus, se nós ganharmos essa guerra, quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que me encontrar eu vou entregar em sacrifício ao Senhor. Talvez você não conheça muito da Bíblia, mas assim, o que você conhece? Você já ouviu falar Deus pedindo sacrifício humano? Você está percebendo como é perigoso quando uma geração não é discipulada? Tem até algum conhecimento. Ah, não, eu frequentei a igreja há muitos anos. Eu sei até das histórias bíblicas. Pergunta os nomes aí, Noé, Moisés, Abraão, sei falar tudo os nomes.
faz as adivinhações, o tira-teima, as brincadeiras de criança. Não, eu sei tudo, eu sei falar tudo isso, ouvi muitas histórias, mas não conhece a Deus, não sabe o coração dele, não sabe quem ele é, a ponto de fazer um voto tolo. Sabe o que acontece com Jefté? Quando ele volta para casa, a filha dele vem ao encontro dele, e ele, para cumprir um voto que Deus nem pediu e nunca esperou dele, entrega a filha em sacrifício. E eu vejo um monte de crente que está brigando com Deus porque fez votos, porque tomou decisões erradas na vida, porque quer que Deus se adeque às tuas finanças erradas, quer que Deus se adeque aos teus relacionamentos errados, às tuas decisões que você tomou por conta disso, e agora quer que Deus corra atrás de você. E Deus diz: eu quero que vocês me conheçam, eu quero que vocês saibam o meu coração, quem eu sou, porque se vocês não me conhecerem, a próxima geração está mais perdida ainda, a próxima geração está mais longe ainda. É tempo de nós nos voltarmos para Deus. O Evangelho, ele foi feito para evangelizar, mas também para discipular. Ângelo Basso diz isso me chama muita atenção. Nossos filhos não precisam apenas de pais crentes, eles não precisam apenas pertencer a uma igreja, eles não precisam de legalismo de jeito maneira, mas precisam conhecer a verdade do Evangelho, precisam conhecer pela nossa geração, até que eles provem e façam dessa verdade a verdade da vida deles. Aí então eles podem contar a próxima geração. Eu queria ler uma ilustração com você antes da gente terminar, preste atenção nisso. Em 1943, o Bureau da Guerra Inglês informou aos pais de um soldado que o seu filho tinha desaparecido em ação, e que provavelmente havia morrido em consequência de ferimentos. O rapaz, na verdade, não morrera. No entanto, com a memória prejudicada por uma dolorosa experiência de guerra, saiu da sua unidade militar sem rumo. De qualquer forma, conseguiu se manter vivo. Depois de muito tempo, chegou à Inglaterra. Foram 5 anos depois de ter sido considerado morto e desaparecido. Ele recuperou a memória, lembrou-se do seu nome e conseguiu ligar para os seus pais. Deixou uma mensagem e rapidamente aquele pai teve algo. A história diz que os longos anos do luto daquele pai terminaram quando ele ouviu o filho dizendo: "Olá, papai." Existe uma geração perdida aí fora. Existem filhos pródigos. E o que mais me chama a atenção é de que Deus espera ansiosamente que os filhos voltem para casa. Deus espera ansiosamente que uma geração seja alcançada e volte ao lar. E o coração do pai é sarado quando os filhos voltam. O texto bíblico diz que há festa no céu diante dos anjos quando um pecador se arrepende. Não é os anjos que fazem festa, mas é o pai que celebra quando um filho volta ao lar. Essa geração precisa ser alcançada. Os teus filhos biológicos precisam ser alcançados até que chegue o dia em que eles entreguem a vida para Jesus. Eu queria compartilhar algo com você. Nós temos vivido algo tão especial na nossa igreja em Blumenau nos últimos cultos, porque a gente tem batido muito na tecla de que pais precisam discipular os filhos. E foi desenvolvido um material, a Gabi junto com a Sil, mais algumas pessoas ajudaram aqui a desenvolver um material de discipulado infantil. E pais sentam à mesa com os filhos e compartilham. Esses dias a gente se achou que a gente deu de presente para o Lucas Hayashi e a Jaqueline Hayashi. Ela postou um stories lá em São Paulo com a nossa apostilinha da Igreja Aba, discipulando a filha dela. Mas sabe o que tem acontecido nos últimos cultos? A gente sempre gostou de fazer apelo. E a gente faz apelo perguntando: alguém quer entregar a vida para Jesus? E a gente é surpreendido com crianças levantando a mão e vindo para frente. E a gente vai descobrir é porque o pai está discipulando ela em casa. Então ela diz: eu quero entregar minha vida para Jesus. Uma geração precisa conhecer através da outra. Uma geração conta a outra. O meu e o teu papel não podem ser esquecidos. Nós precisamos revelar Jesus. Isso é muito simples. Apenas a sua responsabilidade. Seja pai. Fique de pé se você puder. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria orar e abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, a tua família, para que você assuma essas características, que você entenda pelo que o Senhor te chamou. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Mas antes dessa oração eu preciso fazer uma pergunta. Há alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus?
talvez no YouTube, que tem alguém nos assistindo, pode marcar ali no chat. Mas se toda a igreja agora, por favor, feche os teus olhos. Eu quero pedir algo para você. Se você quer tomar essa decisão hoje, eu só te peço uma coisa: faz um sinal, levanta a tua mão, porque eu quero orar contigo. Eu só peço para a ajuda da galera lá em cima, que lá em cima eu não consigo enxergar. Então se alguém levantou a mão, só me ajuda dando um sinalzinho. Se alguém que quer dizer hoje: eu quero nascer de novo, eu quero entregar a minha vida para Cristo, eu quero, Tiago, ter esse marco na minha vida, de a minha vida hoje passa a ser completamente dele, eu quero me entregar para ele. Se há alguém aqui nesse momento, por favor, só levante a tua mão, eu quero fazer uma oração com você. Não estou vendo ninguém, então se alguém está vendo, por favor, me dá um grito, senão eu já vou para a próxima oração. Amém. Então faça o seguinte comigo, olha aqui, igreja, eu quero que a igreja inteira ore conosco. Nós somos paternais e nós gostamos de amar filhos. Então faça uma oração comigo, por favor. Diga assim, ó, presta atenção em algo. Eu vou falar palavras, mas não é uma oração mágica. Não é a minha oração que faz a diferença, mas é o teu entendimento. Então ore com o teu coração, repetindo o que nós vamos dizer. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu quero entregar a minha vida. Eu quero deixar a minha vida para trás, e eu quero viver a vida que tu tens para mim. Senhor, lava-me, limpa-me, renova-me, dá-me um novo coração. Eu quero nascer de novo em Jesus, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma oração com você, Senhor. Pastora Rose, abraça ela aí, Senhor, que essa minha irmã seja, Senhor, recebida hoje por essa igreja, Senhor Deus, que ama, que cuida, mas mais do que isso, Senhor, revela a ela a paternidade, revela a ela com clareza quem Jesus é, revela a ela o conhecimento de Cristo, revela a ela, Senhor, como ela vai ser discipulada, ensinada, para cumprir o seu papel de vida, o propósito que o Senhor desenhou e planejou que ela vivesse. Por isso hoje, nós nos alegramos com isso, Senhor, e queremos celebrar, mas queremos abençoar, Senhor Deus, porque hoje a nossa família cresceu, em nome de Jesus. Amém. Se você puder,